Maria, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. a vós bradamos degradados filhos de Eva, A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E a força advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos nos ouveis. E depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. ó clemente e ó piedosa, ó Dulcíssima Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. nesse momento em que a chuva cai e molha e lava os nossos pecados, nossos erros, saudamos a Mãe Santíssima, dizendo o quanto ela é importante para nós. Caríssimos filhos, para vocês verem a bondade infinita desta mãe. Sabem que eu jogando água benta, eu não conseguiria chegar em todos. Mas a Mãe Milagrosa manda que caísse uns pingos de água, porque são a bênção que cada um receber dessas gotas será abençoada. Ontem, várias ligações veio. A Dona Milane, vai chover 90 milímetros, não vai sair a procissão. Eu disse, diga para o teu povo que o tempo me obedece, que não me ouve é o homem. Mas hoje, pois tem bastante gente, muito obrigado. Só que eu recebi a telefonema de 23 ônibus que estavam lotados e por causa de medo de ficar trancado na estrada, não puderam vir, mas pediram que nós vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Até que o goleiro exorcismo procuremos pedir perdão a Deus por nossos pecados, para que com mais dignidade nós possamos receber a santa bênção. Onipotente eterno Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, dignai-nos dirigir o vosso olhar para estes servos e servas que aqui se encontram, que vós dignaste chamá-los ao rudimento da fé, desterrai para longe deles toda a cegueira de coração, e rompei todas as correntes que Satanás havia prendido. Abri-lhe, Senhor, a porta de vossa piedade, a fim de que, marcando com o sinal de vossa sabedoria, fique sempre livre das infecções de todas as paixões, animando-se o perfume de vosso mandamento. Vós sirva e sirva a vossa igreja alegremente e progrida cada dia mais pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. E a bênção de Deus Todo-Poderoso e de nossa querida Mãe Milagrosa do Perpétuo Socorro, que desça sobre nós e permaneça pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vou dar a bênção. Se alguém trouxe algum objeto, sal, água, ou outros objetos para a bênção, rogamos ao Criador. O nosso auxílio está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra, Ouve a minha oração. e chegue até vós o meu O clamor, Senhor esteja convosco. e com o teu Espírito. Olhai, Pai de misericórdia, para os teus servos e servas que aqui vieram implorando a tua bênção e a tua misericórdia. Derrame sobre ele tuas copiosas bênçãos, abençoando a casa, os negócios, o trabalho, a profissão, a criação, a plantação, os carros, as máquinas, enfim, sobretudo o que destes a eles, que seja por ti, meu Pai, abençoado. Se nestas casas tiver alguém com doença física, que nesta hora seja curado. Se tiver alguém perturbado por influência maléfica, que nesta hora seja libertado. Se tiver alguém possuidor de algum vício, liberta-o, Senhor, porque também é teu servo. E se alguém chamar por meu nome no decorrer desta tarde e noite, permita que eu possa atendê-lo na medida da permissão. Enfim, sobre tudo o que destes, e sobre aquilo que vai dar no decorrer dos tempos, que seja por ti, Pai, abençoado pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
E agora vamos juntos rezar a consagração à nossa Mãe do Perpétuo Socorro para pedir a sua bênção. Ó minha Mãe, minha Senhora, eu me ofereço em toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, me consagro toda a vós. Neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sois vós, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa de propriedade vossa. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso e de nossa querida Mãe milagrosa do Perpétuo Socorro, e desça sobre nós e permaneça pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vou dar a bênção. Se alguém trouxe alguma imagem, algum quadro, corrente, crucifixo, medalha, escapulário, rosário, a corrente, o crucifixo, a medalha, pode estar no pescoço das pessoas, o terço, o rosário pode estar no bolso que nós abençoamos. O nosso auxílio está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Senhor, ouve a minha oração. E chegue até vós o meu O clamor. Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Misericordioso Pai, me deste poder para abençoar em teu santo nome. Permita que neste momento que eu traço o sinal da Santa Cruz sobre as imagens, sobre os quadros, corrente, crucifixo, medalha, escapulário, seja abençoado por ti, meu Pai. E naquelas casas onde tiver uma imagem, um quadro bento, estará liberta da tempestade, do raio, da faísca, do vendaval, do granizo, até o fogo estará impedido contra esta casa. E aqueles teus servos que usarem a corrente, o crucifixo, a medalha, escapulário, o rosário, até que estiver junto não sofrerão desgraça nenhuma. O corpo não será perfurado a bala, nem cortado a faca, nem esmagado em acidente. Faça-se e cumpra-se pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora eu vou dar a bênção aos carros, automóveis, aos ônibus, caminhões, às motos, enfim, todos os carros que tiver. O que pertence a esta vida será abençoado. O nosso auxílio está em nome do Senhor. Ele fez o céu e a Senhor, terra. ouve a minha oração. E chegue até vós o meu O clamor. Senhor esteja convosco. E com o teu Espírito. Oremos. Misericordioso Pai, vendo a necessidade que o homem tem de se locomover rapidamente, desse inteligência para fabricar os carros, os veículos, os ônibus, os caminhões. Mas vendo que a todos os instantes, todos os momentos, surgia perigo nas estradas, designaste teu servo São Cristóvão para ser o padrão dos motoristas. E nesta hora lhe peço, Cristóvão, pelo poder que eu recebi de Deus Todo-Poderoso, para lhe ordenar que guiasse os pés, as mãos, os braços, os olhos de todos os motoristas que tiver por aqui, que tiver seus carros, para que nunca venha bater ou ser batido, ferir ou ser ferido, matar ou morrer, mas sim que há de servir para o trabalho e para o passeio. Faça-se e cumpra-se pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, não é esta a minha vontade, mas eu tenho que relatar um fato por causa que um pai me pediu por misericórdia. Eu tive, no mês de novembro, entrou na casa da misericórdia um casal, trazendo uma menina de 12 anos, propriamente cega do nascimento, para vocês verem o que é a fé e o amor que um pai e uma mãe têm com o filho. Passaram aonde que dizia que tinha um especialista. Sobre os olhos eles procuravam. E a resposta era sempre aquela: não podemos fazer nada, não tem meio de implantes. E talvez no decorrer do tempo pode perder um pouco, porque não chegava nem 3%. Entraram na casa e o pai me pediu: Dom Milani, a última porta que eu vou bater é aqui. Se o senhor disser que eu devo continuar,
procurando eu vou. E se o senhor disser que não adianta, entrego nas mãos de Deus e vou parar. Mas a mãe, ela se ajoelhou ao meu lado e pegou pela minha mão e ela disse: Dom Milânio, o senhor tem poder de curar a minha filha. Eu não posso ver minha filha cega dentro da minha casa. Eu e meu marido não podemos assistir ver a filha cega. O senhor pode fazer isso? Eu disse: eu não posso. Mas tem quem pode. Digo: a senhora levante, pega uma garrafa e vai ao lado do santuário, que tem uma gruta, que saiu uma vertente de água daqui embaixo desta gruta, e me traga para a bênção. E eu trouxeram, dei a bênção, e o lave os olhos desta menina 2 vezes por dia. 17 dias após, eles vêm de novo, trazendo os óculos dentro da bolsa da mulher, e me abraça para me agradecer. Eu não lhe agradeça. Agradeça a Nossa Senhora, que foi ela que curou sua filha. Então ele me pediu se eu permitir que hoje pudesse mostrar as fotografias e falar isto ao povo. Mas ontem de manhã estava aqui cedo, quando foi às 8 horas, receberam um telefonema de 2 irmãos lá perto de Porto Alegre, que tinha falecido um cunhado dele, e ele me disse: Dom Milânio, por favor, eu tenho essa promessa, fale isto para o povo, que esta semana eu vou lá, eu quero mostrar as fotografias para o povo estar na igreja e quero que reze uma missa para agradecer ao Senhor. Eu não podia fazer de menos, porque não é esta minha missão, mas atendendo o pedido deste pai, chorando de alegria de ver esta filha enxergando meus filhos. E também Deus disse: bate e ser aberto. E eu bati a porta e o Espírito Santo me manda, Sua Excelência, Reverendíssima Dom Liceu, para ser o meu auxiliar, para me ajudar nas ordenações, nas sagrações, na bênção das igrejas, para visitar as comunidades, visitar as paróquias, para falar com os meus sacerdotes. Maravilhoso este Deus, meu caro. Ele fica ao meu lado, continua o nosso trabalho, continua a nossa igreja, só tem mais um esteio para reforçar esta igreja, que é a igreja verdadeira, é aquela que Deus criou, aquela que Deus criou quando estava virada no escolhamação. Manda Jesus Cristo para salvá-la. E hoje também o pessoal que não quer nem saber de Cristo, quer saber dos homens, que não perceberam, que tiraram o altar da igreja, não enxergaram que o padre ficou de missa, não enxergaram que violaram o creio, não enxergaram que violaram o Pai Nosso, que são pessoas mortas, que somente vão ressuscitar quando são chamadas para esta semana. E agora, meus filhos, por a permissão de Nossa Senhora, eu vou dar a bênção para que durante o ano, esse ano eu falei em São Domingos, é o ano da alegria, é o ano da economia, é o ano da riqueza, é o ano que se derrama menos lágrimas. E as pessoas que estiverem aqui hoje, os que estiverem trabalhando, os que estiverem em casa ou nos hospitais, que nesta hora estão pedindo, será atendido. E eu vou orar, Mãe do Perpétuo Socorro, e colocaste aqui onde que tu pediste, que era a tua terra, para ser o teu mensageiro. E nesta hora, Mãe do Perpétuo Socorro, sob a tua permissão, eu traço o sinal da Santa Cruz sobre todos os teus filhos, que pelo espaço de um ano, nenhuma dessas criaturas será vítima desta terrível câncer que rouba muitos pais de família, muitas mães de família e muitas crianças. Faça-se e cumpra-se pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, aqui vendo gente, é com dor no peito, mas tem mais de 70 pessoas que são vítimas do câncer. Eu peço para essas pessoas que fiquem na mão dos médicos até eles dar alta. Mas nenhuma desta criatura irá morar no cemitério por causa deste câncer.
câncer, peço, minha mãe que me dê permissão, para mim amaldiçoar este câncer que está no corpo desta gente. Em nome de Deus, pelo sangue que Cristo derramou na cruz, eu ordeno que este câncer há de ser amaldiçoado e há de se derreter dentro do corpo daquela pessoa, que há de derreter como derrete a cera perto do fogo. Faça-se e cumpra-se pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.